Prontinho. Agora, perfeito. Então, a gente vai continuar do mercado global, né? Estava falando que, atualmente, as trocas comerciais entre os países está cada vez mais aumentando, e esse aumento das trocas comerciais é em decorrência da liberalização do comércio, do aumento da liberalização do comércio. E essa liberalização do comércio é favorecida pela redução ou eliminação de tarifas alfandegárias sobre produtos que são importados. Que, traduzindo, seria o quê? Seria a redução ou a eliminação do imposto sobre os produtos que a gente compra, né? Que a gente importa de outros locais. E outra coisa seria que está aumentando também as trocas comerciais, é que foi criada uma instituição propriamente para o comércio, chamada OMC, Organização Mundial do Comércio, e essa instituição, ela media, ela regula, ela cria regras para o comércio entre os países do globo. Então, ela meio que aumentou cada vez mais a dinâmica global no quesito de comércio. Sim, falamos que as trocas comerciais, atualmente, elas acontecem principalmente em 3 locais do globo. Existe uma tríade, do ponto de vista comercial, uma tríade, que seria comandada pelos Estados Unidos, União Europeia, os 27 países que fazem parte, e principalmente o Japão. Mas a gente vai ver que tem uma grande presença também no quesito do Canadá e, atualmente, da China, nas trocas comerciais. A gente falou também na última aula que, embora esteja havendo uma maior troca comercial entre os países do mundo, alguns países ainda protegem muito sua economia. Protegem, como eu falei anteriormente, fornecendo subsídios, investimento financeiro para a produção interna, para deixar seu produto cada vez mais competitivo no mercado internacional. Mais barato, consequentemente, produto de maior qualidade, e ele consegue vender cada vez mais. Alguns países fazem isso, como, por exemplo, os Estados Unidos. Fornece subsídio financeiro ou então protege de outras formas, criando infraestrutura necessária para que consiga se produzir cada vez mais produtos. Isso é chamado de protecionismo, a gente já viu isso. Agora vamos falar das grandes corporações mundiais, chamadas de corporações transnacionais, que vocês já conhecem. Existem 2 termos. Antigamente se chamava as corporações transnacionais de corporações multinacionais. Hoje em dia esse nome multinacional não deve mais ser utilizado. Alguém sabe me dizer por quê? Multinacional dá ideia de quê? De várias nações, né? Várias nações. Tipo, várias nações. É como se uma empresa ela pertencesse a várias nações. Por isso que esse termo ele não é mais o mais correto a ser utilizado atualmente, e sim o termo transnacional. Quando você diz que uma empresa é multinacional, significa dizer que aquela empresa ela não pertence apenas a um país, né? Ou a uma pessoa daquele tal país X, Y, Z. Ela pertence a vários países. Então, o termo multinacional ele caiu em desuso, ele não é mais utilizado, e pegaram o termo, substituíram o termo por transnacional. Transnacional seria o quê? Professor, então quer dizer que a empresa ela produz além, né? Ela transcende a sua fronteira nacional. Ou seja, ela produz em vários outros países, ela fragmenta seu processo produtivo em vários países. Ela tem filiais em vários países, a não ser o seu, né? Ela tem sim uma sede administrativa. Toda corporação transnacional, ela tem uma sede administrativa, ela tem uma matriz administrativa, que toda aquela renda, todo o dinheiro obtido com a fabricação e exportação de produtos vai para a sua matriz. O dinheiro da transnacional, o que ela lucra, não fica no país onde ela está instalada, não. Vai diretamente para a sua matriz, que administra todo o processo produtivo de longe, à distância, e também administra toda a renda, né? Toda a lucratividade da empresa. Então, a maior parte das empresas transnacionais, ou seja, são empresas que mantêm filiais em vários países do globo, a maior parte dessas empresas são empresas pertencentes a países centrais, a países desenvolvidos, como, por exemplo, aqueles da tríade comercial que eu já falei. Ou são países que pertencem empresas que pertencem aos Estados Unidos ou ao Japão, ou então países da União Europeia. Mas, professora, isso não quer dizer que não exista uma empresa transnacional do Brasil, que seja brasileira. Existe, por exemplo, a Petrobras. Ela é uma empresa transnacional. É uma empresa que a sua produção transcende as fronteiras brasileiras. Ela não produz somente em território brasileiro, ela tem filiais espalhadas por outros países.
e toda a lucratividade dessa empresa vem para o país de origem dela. Oi, Mariana. Se todo o dinheiro arrecadado do produto vai para o país da matriz, o que é que os outros que fazem parte ganham? Perfeito. Ótima pergunta. Já ia chegar aí. O que é que esses países por onde essas filiais se instalam, eles vão ganhar? Vai ganhar em termos de conhecimento. O livro ele vai falar, no ensino médio vocês vão aprender isso. Os países que recebem essas empresas transnacionais, eles recebem uma certa gama de conhecimento. Algumas empresas trocam conhecimento com os países por onde elas se instalam, mas isso é meio que uma farsa, porque isso quase não acontece. Vai gerar o quê? Vai gerar emprego, gerar renda e, consequentemente, aumentar o mercado consumidor onde aquela filial está instalada. Certo, professora? Vai aumentar a quantidade de emprego, vai aumentar o poder aquisitivo das pessoas, vai. Mas a lucratividade da empresa vai para onde? Fica no país onde ela está instalada ou vai para sua matriz, no país desenvolvido? Muitas vezes no desenvolvido. Esse é o grande X dessas corporações transnacionais. É que, tipo, elas invadem o mundo, invadem. Elas geram emprego onde elas chegam, geram. Mas, geralmente, a mão de obra qualificada, a mão de obra que tem mais conhecimento, a mão de obra que ganha mais, a própria empresa, geralmente, ela traz essa mão de obra de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido, um país emergente. Ela desloca sua mão de obra de alto poder de conhecimento para os países onde elas se instalam, e aquela mão de obra onde geralmente faz um trabalho mais braçal, um trabalho menos remunerado, eles empregam as pessoas daquele país onde ela está instalada. E aí acaba que essas corporações transnacionais, essas gigantes corporações transnacionais, elas lucram muito, mas a maior parte da lucratividade dela não fica no país onde ela se instala, vai para sua matriz administrativa, que fica no seu país de origem. E, basicamente, elas vão gerar o quê? Empregos, aumenta o mercado consumidor e o poder aquisitivo, né, aquisitivo, money, das pessoas que estão empregadas. Mas lembrando que a maior parte do pessoal capacitado mesmo, geralmente não é nem empregado daquele país, não. Eles trazem do seu país de origem e mandam para lá. Ou então contrata o pessoal de países desenvolvidos, muitas vezes, e mandam para esses países onde as filiais estão instaladas. Entendi. Quem é FK Animes? Ana Beatriz está entrando. Tem umas pessoas entrando e saindo, enfim. O que mais? Corporações transnacionais. Sim, professora, quando é que surgiram essas corporações transnacionais? Essas corporações surgiram no século XIX, não são bem novinhas, surgiram no século XIX, mas elas só se tornaram bem vigorosas, bem fortes mesmo, pós Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia existem cerca de 40 mil a 60 mil empresas transnacionais atuando no mundo. Diga aí, são muitas empresas. E como eu falei, não existe um critério específico. Todas as empresas pertencem a países desenvolvidos. Não. Existem empresas indianas, empresas mexicanas, empresas argentinas, empresas brasileiras que são transnacionais. Mas é óbvio que a maior parte das empresas, das corporações transnacionais desenvolvidas, de grande porte, são empresas que pertencem a países ricos, países desenvolvidos, a maior parte delas. Por exemplo, alguém mencione para mim uma empresa que vocês conhecem que é transnacional. A Nike A Nike, a Coca-Cola. Essas empresas pertencem a países pobres, países subdesenvolvidos? Países desenvolvidos. Países desenvolvidos, porque a maior parte delas, realmente, a matriz administrativa, seu país de origem, vai ser um país desenvolvido. É por isso que está dizendo aqui. Geralmente tem sede em um país desenvolvido, que é o país de origem dela, e as filiais distribuídas por outros países. Aí, até a década de 80, elas recebiam a denominação de multinacionais, até a década de 80, mas hoje em dia não se utiliza mais esse termo, porque multinacional dá a ideia que a empresa pertence a várias nações, multi quer dizer vários, e nacionais quer dizer nações. Então, dá a ideia que ela pertence a várias nações. E não, ela não pertence a várias nações. Ela pertence a uma nação só, sendo que o processo produtivo dela está espalhado, muitas vezes, por vários outros países. Suas filiais mantêm um processo produtivo espalhado, fragmentado, em vários outros países. E aí...
A partir da década de 90, houve a diminuição das barreiras alfandegárias e a redução do protecionismo. A gente falou isso agora há pouco. As empresas multinacionais, que são chamadas de transnacionais, elas passaram a descentralizar a sua produção. Professor, o que seria descentralizar a produção? A produção das transnacionais, elas não são centralizadas num só país, num só território. Não, elas não são centralizadas num só local. Hoje em dia, é cada vez mais corrente essas empresas elas fragmentarem, elas distribuírem espacialmente todo o processo produtivo. Então, hoje em dia, eu não preciso estar localizada apenas em um local onde tenha matéria-prima abundante. Hoje em dia, o que importa para a minha empresa pode nem ser estar próximo a uma matéria-prima, mas eu posso estar em busca de uma isenção fiscal, de imposto sobre o produto que eu produzo, ou então sobre a telefonia, sobre os meios de transporte. Eu posso me localizar próximo de um porto, porque fica mais fácil de eu exportar meu produto, né, geograficamente. Eu posso buscar também em um país uma mão de obra cada vez mais barata, ou uma mão de obra qualificada, especializada, enfim. Essas empresas transnacionais, elas não buscam apenas uma só vantagem, elas vão em busca de várias vantagens. E para isso, elas buscam vantagens para quê, professora? Porque elas visam baratear os produtos. Fabricar produtos de ótima qualidade, sim, mas fabricar produtos também cada vez mais em conta. E para fabricar produtos em conta, eu tenho que procurar países que me ofereçam vantagens para que o meu produto se torne cada vez mais barato. Então, eu posso ir em busca de várias coisas. Oi, Ricardo. Então, no caso, é um exemplo de uma área estratégica? Uma área estratégica é o quê? Seria a vantagem que aquele país ele oferece? Sim. Sim, seriam áreas estratégicas. Por exemplo, as empresas que se instalam no litoral do Brasil, elas estão instaladas no litoral por quê? Assim, eu fui para o litoral porque eu quis ou tem um motivo central para isso? Tem um motivo. Elas foram para o litoral por quê? Porque pela posição geográfica fica muito mais fácil de escoar os seus produtos, né? Que são a maior parte dos produtos que a gente exporta, ele circula por vias marítimas. Então fica muito mais fácil para eu exportar meu produto. Toda empresa transnacional, ela procura vantagens em cada país por onde ela se instala. Então, dependendo do produto que eu estou fabricando, às vezes a vantagem que eu posso ir em busca pode ser uma matéria-prima barata, ou pode ser um país que a legislação ambiental é flexível. O que seria uma legislação ambiental flexível? Legislação seria um conjunto de leis. Então, imagine aí um país onde eu posso, sei lá, destruir extensas áreas da vegetação, ou então alagar 2, 3 cidades, e o meu país, e esse país onde eu estou instalada vai fazer pouco pelo que eu fiz, tipo, vai dizer para mim menos rigorosas. Isso, vai dizer para mim que eu vou pagar uma indenizaçãozinha porque eu fiz isso, eu acarretei um risco ambiental, mas esse país nem vai cobrar com que eu vá pagar mesmo essa indenização, nem vai ficar em cima de mim para que eu corrija no meio ambiente aquilo que eu fiz, tente fazer alguma coisa de modo sustentável para corrigir o que eu fiz. Como, por exemplo, um país que a legislação ambiental é flexível, que favorece a vinda de empresas por causa disso, dessa questão ambiental, é o nosso país. Que vocês devem ouvir falar, já houveram naquela região. Com pouca fiscalização. Com pouca fiscalização, ou então até porque não tem uma preocupação maior em resolver determinado tipo de problema que está ocorrendo. Muitas vezes é isso. Como, por exemplo, aquela empresa que ocasionou o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, Brumadinho também. Como é o nome dela? A Samarco, né? Samarco Corrêa? Se não me engano é essa. Enfim, essa empresa tem outro nome. Tem essa marca e tem outra. Não lembro agora. E tem alguém falando aí no grupo. Alguém responda aí para essa pessoa. Tá perguntando assim, esse é o link? Coloca aí, sim. Luiz está entrando de novo. Professora, tem um lugar que eles usam no Brasil para as empresas transnacionais, que é na Amazonas, né? Tem. É a Zona Franca de Manaus. É uma zona enorme, industrial, que ela recebe várias indústrias que querem montar produtos. Montar. É uma zona apenas de montar produtos industriais.
Aí, quando essa empresa se instala lá, o governo brasileiro forneceu isenção de imposto. Então, por exemplo, eu estou instalada lá, minha empresa foi para lá. Então, se eu quiser comprar as peças de outros países para montar lá, na Zona Franca de Manaus, eu compro com imposto zero. O Brasil liberou imposto para esses locais, para a Zona Franca de Manaus, para quem está instalado lá. O Brasil fez isso para promover o desenvolvimento industrial daquela região norte, sobretudo na região amazônica. O Brasil ganha alguma coisa com isso? Tipo um desconto no produto, um negócio assim? O Brasil, desconto no produto? Não. Às vezes o produto que é feito lá na Zona Franca de Manaus sai até mais caro, porque a logística de transporte, como tem que pegar vias marítimas para poder se conectar a uma via terrestre, geralmente torna o produto mais caro. A distância também torna o produto mais caro, a demora em enviar o produto, por exemplo. Olha, eu comprei um produto recentemente que ele está vindo de Belém, no Pará. Mas eu suspeito que ele que ele foi fabricado, né, foi montado lá na Zona Franca de Manaus, porque está vindo daquela região, então possivelmente foi feito lá, foi fabricado lá. Mas está demorando muito para chegar aqui. E geralmente essa demora faz com que o produto ele se torne um pouco mais caro. Ou então a logística do frete, né, o frete que a gente paga sobre o produto se torne mais caro. Então tem isso também. O produto muitas vezes ele não é tão caro, mas como a logística de transporte seja marítima, ou a dificuldade de transportar o produto, torna o produto muitas vezes mais caro, infelizmente. Sim, então a gente estava falando que essas empresas transnacionais, elas vão em busca de vantagens nesses países mais pobres ou em países emergentes, onde elas vão se instalar. Elas buscam vantagens, como, por exemplo, estar próximo de um centro de pesquisa, ou então alguma isenção de imposto, ou então algum incentivo fiscal do país. Às vezes o país oferece, sei lá, venha para aqui, se instala aqui no meu país, que eu te ofereço infraestrutura gratuita. Então, tipo, o país oferece construir o suporte da empresa todinho para a empresa se instalar ali. Por quê? Porque a empresa, quando vem para cá, ela promete gerar muita renda através de empregos. Então, o governo vê que aquilo ali é uma oportunidade boa para o seu país. Mas a gente sabe que a lucratividade da empresa não fica no país onde ela se instala, e sim vai para a sua matriz. Né? Tem esse lado negativo. Sim, aí a empresa pode ir em busca também de locais onde tenha fonte de energias, onde... O que mais? Onde tenha um centro de pesquisa, já falei? Centro de pesquisa. Deixa eu ver se está falando mais alguma coisa. Onde tem isenção fiscal, onde tenha também, sei lá, uma mão de obra pouco reivindicativa. O que seria uma mão de obra pouco reivindicativa? Tipo, uma mão de obra que não luta, não... Como é que eu posso sem dizer? carteira assinada, sem direitos. Com baixa remuneração, sem muitos direitos. E uma mão de obra que também não luta muito pelos seus direitos. Às vezes porque o governo oprime, reprime essa população, por aí vai. Então elas se aproveitam. Essas empresas, principalmente, elas buscam se aproveitar de situações do trabalhador, daquele país, enfim, elas se aproveitam. Eu ia falar outra coisa. Sim, aí vamos lá. Essas empresas, muitas vezes, elas têm uma riqueza tão grande, o seu poder industrial é tão forte, é tão significativo, que elas conseguem ter uma renda superior à de países. Tipo, tem um exemplo aqui da Microsoft, que eu vi agora há pouco. A Microsoft consegue ter um valor dela, de ações dela, consegue ser até o dobro do PIB da Argentina. O PIB seria o quê? O Produto Interno Bruto. Tudo que aquele país produz no decorrer de um ano. Então, o valor de uma empresa consegue ser superior ao valor de tudo que um país produz no decorrer de um ano. Diga aí, com todas as empresas que aquele país possui, seja estatal ou privada. Então, muitas vezes, tem algumas corporações transnacionais que elas se tornaram tão poderosas, como essas que vocês me citaram agora há pouco, que elas conseguem ter uma economia muito superior, muito além, até de países específicos. O livro de vocês cita alguns exemplos. Olha, na página 349, onde tem transnacionais, tem no segundo parágrafo, na metade do segundo parágrafo, por vezes o valor de negócios dessas empresas globais é maior do que o produto interno bruto, ou seja, tudo que um país produz internamente.
de diversos países, como Costa Rica, Camarões, Bolívia. Ou seja, são empresas que têm um poder de influência econômico, né, estrondoso, que a gente não consegue estimar muitas vezes, de tão grande, tão tem poderio essas empresas. Aí eu quero que vocês atentem para um texto que tem aí na página 348, chamado Mundialização. Estão vendo? Todo mundo está com o livro? Sim. Pronto, nós vamos... Oi. Esse que está no quadro. Isso, quadro. Nós vamos fazer uma leitura compartilhada desse texto, viu? Comece aí, Mariana. Estudiosos de diferentes áreas do conhecimento dedicam-se a interpretar as mudanças sociais e econômicas que ocorrem no mundo nas últimas décadas. François Chesnais é um economista francês que defende que o termo globalização não é mais adequado para explicar a organização política, econômica e social do mundo desde 1970. Chesnais defende que, a partir de então, o sistema mudou, sendo marcado por inovações tecnológicas que acabam com muitos postos de trabalho. Deixa mais alguém ler. Vai, Lulu. Lulu tá aí? Gabriel? E aí, Gabriel? Tá. Formação e domínio do comércio internacional por empresas transnacionais. Empresas Isso. transnacionais determinando regras de contrato de trabalho nos países. Peraí, mais alguém? Passo para alguém. Roberto? Roberto? Ou Wilton? Vai, Wilton. Será o quê? Descentralização. Das atividades produtivas, comerciais e financeiras. O que seria isso? Descentralização das atividades produtivas, comerciais e financeiras. É que não existe o quê? Okay. Para não centralização. Não existe mais um centro específico para fornecer produtos, né? Para fabricar produtos. Hoje a produção ela é globalizada, ela é espalhada pelo globo inteiro. E não só a produção global, como o mercado financeiro também, o sistema de ações de empresas é globalizado, o sistema de trocas comerciais também é globalizado. Continue. Empresas realizando atividades antes praticadas pelo setor público, como serviços de transporte. Tem alguma empresa aqui em Caicó que é privada e realiza o setor de transporte? Tem muitas. Tem muitas, né? A maior parte delas. Todas. Tem alguma... Sim, tem sim. Tem aqueles ônibus que carregam, não, Beatriz, que levam os alunos das escolas, né? Das escolas públicas. Das escolas públicas. Sim, vamos lá. Grande volume de capital, mais alguém? Fiquem à vontade, viu? Grande volume de capital concentrado em atividade de serviço, com destaque para os serviços financeiros. Isso. E o último? Países em desenvolvimento inserindo-se internacionalmente como exportadores do commodities, reserva de mão de obra e mercado consumidor. Esse último ponto é bem importante. Que países emergentes... O que seriam esses países aí? Seriam países emergentes? Sim. Sim, né? Esses países, eles se inserem internacionalmente, ou seja, se inserem na economia global como exportadores de commodities. Professor, o que é uma commodity? Alguém sabe me dizer o que é uma commodity? É tipo aqueles coisas de agricultura? Isso. Diga, Wilson. Exportador de matéria-prima. Exportador de matéria-prima, como produtos agrícolas, produtos da pecuária, produtos da extração mineral, vegetal, enfim. Ou seja, países que como o Brasil, né, que nós temos um grande ramo no setor produtivo de commodities. Hoje em dia, os países, o nível global, na globalização, os países emergentes, grande parte deles, são grandes produtores de commodities, que é o que está falando nesse pontinho aqui. E eles também fornecem grande reserva de mão de obra, geralmente barata, que acaba atraindo o investimento de empresas transnacionais. E também tem um amplo mercado consumidor, ou seja, tem muitas pessoas para comprar aqueles produtos. A gente nem falou disso. Outra vantagem que um país pode oferecer a uma transnacional é ter um grande mercado consumidor.
Imagine o seguinte, por que países se instalam na Índia ou na China? Será que eles estão buscando apenas a questão da mão de obra barata ou eles estão visando também o mercado consumidor? Estão visando o mercado consumidor, que é grande. Que é enorme, né? São países que têm mais de 1 bilhão de pessoas. Então, eles visam também, ao mesmo tempo, visando a mão de obra que é barata, mas também visando essa questão do mercado consumidor, os seus produtos. Então, 2 vantagens aí num só país. Agora, vamos falar de o trabalho no mundo global. O trabalho no mundo globalizado. Me diga uma coisa, o que é necessário para você trabalhar numa grande transnacional? Que tenha uma remuneração bem elevada, que você tenha uma remuneração elevada. Geralmente ter conhecimento, Ter alta qualificação? Ter alta qualificação. E hoje em dia não basta você ter só uma alta qualificação. O que é que o mercado financeiro ele quer, esse mercado industrial? Ele quer que você esteja em constante processo de especialização, que você esteja em constante processo de conhecimento, né? Que você continue estudando, que você continue se especializando o tempo inteiro. Hoje não basta você estar no mercado de trabalho e você ter apenas uma graduação, por exemplo. Eu fiz engenharia de software. Hoje não importa se você tem só essa graduação. Hoje importa se você tem a engenharia de software, se você fez várias especializações nesse ramo produtivo, se você continuou estudando, se especializando, enfim. Hoje, o que importa é ter conhecimento. Esses funcionários geralmente são funcionários que essas empresas transnacionais mais querem para trabalhar, porque como eles têm um grande poder de conhecimento, então eles têm um poder também de criar cada vez mais novos produtos. E o que importa é isso hoje em dia. Estar criando produtos cada vez mais modernos e de alto poder tecnológico. Então, o tipo de trabalhador do século XXI, fixem bem, para vocês que serão trabalhadores do século XXI, o que importa é você ser um trabalhador qualificado e um trabalhador especializado, que está em constante E ter conhecimento tecnológico, né? E ter conhecimento tecnológico. Hoje em dia é isso que importa. Por que muitas escolas estão investindo na robótica, como o Wilton falou? Para ter mais contato com as tecnologias? Ter mais contato, iniciar os alunos nesse ramo, fazer também com que os alunos, como eles têm muitas ideias, né, muito conhecimento, eles consigam também criar, né, produtos, ou então pensar, elaborar novos produtos, enfim. É uma tática, é uma estratégia. E hoje em dia o mercado de trabalho quer esse tipo de pessoa. É esse tipo de pessoa que importa. Aí vamos para a globalização e exclusão social. Existe um autor em geografia que ele é muito conhecido. O nome dele é Milton Santos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Milton Santos fez um livro chamado Por uma Outra Globalização. E aí esse livro dele, ele fala de 3 tipos de globalização. Existem 3 tipos de globalização no mundo, conforme esse livro dele. A globalização como uma fábula. Fábula dá a ideia de que o quê? É aquilo que está no plano. Os animais interagem. Está no plano das ideias, não é uma coisa que realmente existe, né? Tipo, é um mito, algo criado. A globalização que é pregada pra gente. Um mundo fictício. Isso, fictício. A globalização que nos é passada é uma globalização como fábula. Tipo, todo mundo tem os acesso a tudo, todo mundo tem um smartphone altamente moderno, todo mundo assiste os mesmos filmes, assiste as mesmas séries, todo mundo veste o mesmo estilo de roupa, cada vez uma estação nova, um novo tipo de vestimenta. Todo mundo escuta as mesmas músicas, vai aos mesmos shows. A gente vive numa aldeia global. A globalização, como fábula, seria isso. Ela dá a ideia que todo mundo tem acesso a tudo, mas a gente sabe que não, que isso não existe. A globalização, ela não é isso. Aí ele diz que o segundo tipo de globalização seria a globalização perversa. O que seria a globalização perversa? É a globalização como ela realmente é. A globalização da desigualdade, a globalização que aumenta a desigualdade social, a exclusão social das pessoas, porque ao mesmo tempo nem todo mundo tem acesso a tudo, nem todo mundo tem os aparelhos tecnológicos modernos, né, da globalização. Então ela mascara, ela separa cada vez mais as pessoas, quem tem e quem não tem.
A globalização ela é perversa. Ela é isso. E está sendo muito ruim agora nesse tempo de coronavírus, porque as aulas online, poucos alunos conseguem ter acesso. Isso é um ótimo exemplo, por exemplo. Vocês são pessoas privilegiadas dentro do sistema educacional brasileiro. Vocês são privilegiados. Você pode bater no peito e dizer, eu sou uma pessoa privilegiada. Por quê? Pouquíssimas pessoas têm acesso a uma educação simultânea no período de pandemia, de forma online, onde eu posso tirar dúvida a qualquer momento com o meu professor. E sem contar que vários professores da nossa escola, da nossa instituição, fornecem para vocês o WhatsApp, né? O número, para que vocês tirem dúvidas qualquer horário do dia. Então, isso é um privilégio, isso é ser privilegiado. Poucas pessoas têm acesso a isso. Basicamente, só quem começou isso, esse sistema de aula online, foram as escolas privadas até então. Tá? Para se ver porque as escolas municipais estão de férias, tipo, pandemia, férias. E as escolas estaduais daqui do nosso estado do Rio Grande do Norte, elas estavam, antes da pandemia, elas entraram em greve, eles tiveram basicamente uma semana de aula, aí eles entraram em greve, começou a pandemia, teve que parar de ver, né, parou tudo, e não se sabe como é que vai ficar a situação deles. Então, imagine esse cenário. Meu sobrinho só assistiu. O quê, Mariana? Mariana? Ele saiu do Santa Clara para ir pro Aladim. Aí só assistiu 2 dias de aula até agora. Por exemplo, essas pessoas elas elas estão numa situação de prejudicadas, né, numa situação complicada. Imagine se você vai prestar o Enem esse ano, você vai fazer a prova do Enem esse ano. E a prova do Enem foi adiada alguns dias só, mas não se sabe ainda o que é que vai acontecer. E aí, essas pessoas que estão sem aula? Não é uma desigualdade muito grande, muito forte entre essas pessoas que têm acesso, né, que está tendo aula constantemente, que continuou, como, por exemplo, os meninos do ensino médio, que eles continuaram. Vocês pararam um pouquinho, mas os meninos do ensino médio, eles continuaram. Então, tipo, existe um privilégio muito forte. E a globalização, ela demarca, ela mostra essa grande desigualdade que existe, né? Muito nítida, muito forte, entre essas pessoas que têm condições de ter acesso a isso e aquilo, e pessoas que não têm nenhuma condição mínima para isso. Outro exemplo que vocês poderiam me dar, por exemplo, em relação a esse auxílio emergencial que o governo brasileiro está concedendo às pessoas mais carentes, de R$600. Tem pessoas que não têm celular, que não conhecem ninguém que o ajude. Muitas vezes você tem que solicitar no aplicativo ou então pelo site, né? Então você precisa de internet. Então, eu posso ter um celular, mas não ter acesso à internet. Tem essa. Eu posso ter um celular e só saber ligar, enfim, ele não tem nem a função de ter internet. Então, imagine, tem gente que não tem nada. E não tem outra forma senão ir no banco, correr o risco de contrair o coronavírus, ou então não vive. Então, é uma situação muito, muito difícil, uma situação muito triste. Então, ou eu vivo, ou eu tento buscar informação lá no banco, mesmo correndo risco de morte, de vida, ou eu fico sem condições de me alimentar, de me transportar, enfim. Professora? Tem uma escola na Paraíba que estava distribuindo tablets para os alunos. Tablets? Massa. Porque muita gente está sustentando com esses R$600. Muita. Mas tem muita gente que não conseguiu, porque não tem acesso a meio de informação. Diga, Wilton. Também são muito demoradas. Às vezes, eu vi, às vezes demorar até 4 horas para... Ou até nem consegue, por causa da demora. E sem contar que muitas pessoas que têm condições de se manter conseguiram auxílio antes de pessoas que não têm condições de se manter nesse período, por exemplo. Minha prima pegou para fazer uma tatuagem, professora. É triste. Mas, enfim, isso acontece, né? Isso acontece. E a globalização é isso, ela demarca essa grande desigualdade que existe entre as pessoas. Num país como o Brasil, onde existe uma diferença muito nítida, muito clara entre aqueles que detêm o poder, a riqueza, e aqueles que não detêm, ou que detêm minimamente um poder financeiro, a situação é mais difícil ainda. Aí o livro de vocês vai mostrar algumas situações que a globalização, ela meio que favoreceu o surgimento disso, mas não existe para todo mundo. O aumento da circulação e do consumo de mercadorias
e os avanços na ciência e na tecnologia não chegam de forma homogênea para todo mundo ao mesmo tempo e nem a todos os lugares do mundo. Então, ao mesmo tempo que vocês têm acesso a um smartphone para assistir uma aula, agora, simultânea com professora, várias pessoas, vários alunos no Brasil, no nosso país, não têm acesso a isso. Não tem esse meio, não é homogênea. A globalização não é homogênea. Ela não fornece os mesmos meios para todo mundo ao mesmo tempo, nem em todos os lugares do mundo. E vocês precisam me dizer se está perto